uma coisa muito séria, eu não quero te decepcionar, mas eu tenho uma coisa pra te falar. Aí ela perguntou o que foi, eu falei, mãe, eu estou grávida. E ela ficou assim, eu não acredito, filha, eu não acredito. A minha mãe passou a noite inteira chorando. Hoje eu vim trazer pra vocês um assunto muito polêmico que eu passei por isso e eu sei que muitas meninas passam ou já passou, e eu gostaria de deixar aqui o meu depoimento, de falar como foi, qual foi minha experiência e o que eu acho disso tudo, que é a temida gravidez na adolescência, gente, que antes era um tabu, mas hoje é mais normal do que a gente se imagina, né? Pelo menos acho que alguém ou já passou por isso ou tem alguém na família que já passou, né, gente? Isso vem acometendo muitas famílias por aí, que é a gravidez na adolescência. E eu, gente, eu passei por isso com os meus 17 aninhos, no meu auge da minha vigoridade? Vigor. Eu tava no meu ápice, né? No momento assim que eu achava que eu podia tudo e que meus hormônios estavam à flor da pele e eu queria viver a vida intensamente. Na época eu tinha já meu trabalhozinho, né? Que eu comecei a trabalhar muito cedo porque eu queria sair, eu queria ir pros meus rolês, comprar roupinha, tudo, maquiagem na época. E minha mãe não tinha condição de bancar isso pra gente, né? Pra mim e pra minha irmã, que é um pouco mais velha. Então a gente trabalhava pra gente poder comprar nossas roupinhas, tal, essas coisas. E um belo dia, né, a gente saiu do trabalho, né, e fomos assim, a gente, né, era sexta-feira, a gente tinha recebido, vamos pra uma balada. Fomos pra uma balada e nessa balada eu conheci o pai da minha filha, né, gente. Lá a gente se conheceu, trocamos telefone e cada um, né, foi pra sua casa, tal, a gente se conheceu e passou um tempo. Aí a gente foi trocando mensagem, mas nada muito intenso, nada muito, sabe? Nossa, aquela coisa, a gente ia trocando mensagem, eu continuei minha vida e ele a vida dele. Depois de um tempo, de alguns dias, chegou o Natal e o meu pai morava, na época, hoje meu pai é falecido, gente, mas na época, isso já faz alguns anos, o meu pai morava no mesmo bairro que ele. E eu, né, a bonita que foi pedir pra mãe, né? Falar, mãe, eu vou passar o ano novo lá no meu bairro, na casa do meu pai. E na verdade eu tava indo pra poder me encontrar com esse rapaz, que é o pai da minha filha. E a minha irmã ficava com um amigo dele, né, na época também. Então já tava ali, ó. Minha mãe acreditou, né? As duas irmãs, Natal, quer ver o pai no Natal, né? Minha mãe super deixou. E minha irmã já era de maior, eu era de menor. Tinha 17 aninhos. E aí a gente foi, né? Passamos a noite junto, né? Era a noite do Natal, virado lá no bairro onde ele mora, é um bairro muito badalado. Tinha muita bebida, muita música, aquela coisa, né? Aqueles bailes muito doidos, né? E aí a gente passou lá, eu bebi, né? Não poderia estar bebendo, né, gente? Mas que de menor que não bebe, né? Aí eu bebi, fiquei alterada e nisso aconteceu. A gente teve a relação, tudo. E aconteceu, tal, passou o dia, amanheceu, cada um foi. Depois eu fui pra minha casa, só que a gente não manteve aquele contato, assim, sabe? Aquela coisa, assim, não tinha muita pretensão de nós dois ter algo a mais do que de ter ficado, de ter se conhecido, até porque a gente morava um pouco longe, né? A gente não morava na mesma cidade, era um pouco longe, assim, não é tão longe, mas um pouco longe. E aí, o tempo passou, e depois de um mês, eu nem nunca mais vi, assim, a gente às vezes trocava mensagem, mas a gente não se viu mais depois daquilo. E aí, depois de um mês, eu comecei a sentir alguns sintomas da gravidez, né? Que eu nem imaginava que poderia ser uma gravidez. Porque eu não sei o que eu tinha na cabeça. De não ter me cuidado, né, gente? Porque a gente não sabe, parece assim, que é uma falta de maturidade. Eu não posso. Não sei, sabe? Hoje eu não faria isso que eu fiz, mas na época não tem como, né? Não tem como eu julgar uma coisa que eu fiz há tanto tempo, porque eu tinha outra cabeça naquele tempo. Então, eu não pensei em me prevenir, né? Nem ele também. Nós dois, ele também era novinho, ele acho que era. Ele já tinha 18 e eu ainda era de menor. E aí começou a vir aqueles sintomas, eu comecei a ter muito sono, comecei a ter aquele enjoo, né? Começou a vir as coisas, comecei a sentir minha barriga dura. Depois eu quero fazer um vídeo contando todos os sintomas das minhas 3 gravidez. E aí, eu peguei e fiquei muito desconfiada, resolvi ir no posto de saúde, né, sozinha. Eu era de menor, mas eu fui sozinha, porque eu achava, eu era tão, assim, tão sem informação naquele tempo. Não sem informação, que informação tem em tudo quanto é lugar. Mas eu tinha a cabecinha assim, eu achava que a gente não podia chegar numa farmácia e comprar um teste de farmácia. Eu achava que não podia.
fazer isso, que tinha que ser o médico que tinha que mandar. E aí eu cheguei no postinho, conversei com a enfermeira, falei, ó, nem falei minha idade, nada. E aí eu falei assim, eu tô achando que eu estou grávida e eu gostaria de fazer o teste. Ela não me perguntou nada, ela falou, não, tá bom, vem aqui, vamos fazer. Uma enfermeira muito simpática ainda, nossa, ela foi assim um anjo na minha vida, porque depois até foi ela que acompanhou meu pré-natal. E ela me chamou lá, a gente fez o teste, né, fiz assim, né, com medo, mas assim, achando que não ia dar em nada, mas aquilo tava tirando meu sono. Fui, gente, fiz o teste, colocou lá a urina, tudo, ela fez aquele de tirinha mesmo. Fiz aquele teste e esperei lá o tempo e saiu o resultado. E ela veio pra mim com o resultado. Ela falou: então, Adriele, não sei se você vai ser, se você é uma notícia que você gostaria de receber ou não, mas tá aqui o teste. 2 pauzinhos significa positivo. Nisso, gente, eu juro pra vocês, ali naquele postinho ficou pequeno. Eu chorei. Chorei. Chorei, chorei, chorei horrores, eu chorei um mundo, eu não sei nem como é que eu consegui ir de lá até na minha casa. E eu chorei muito. Ali caiu meu mundo, ali eu achei que tudo tinha acabado, minha vida tinha acabado. E aí eu, depois de um tempo, acho que uma meia hora, ela me ajudando, ela trouxe água, ela ficou comigo, ela conversou, perguntou quem era o pai, como que eu ia fazer, se eu precisava de ajuda, se eu precisava de psicólogo. Foi assim, foi uma assistência muito boa que eu tive ali no posto. E aí eu consegui me recompor e voltar para casa. Mas eu, em vez de eu chegar em casa, a gente contar para minha mãe, não, eu não fui contar para minha mãe, eu guardei para mim e fiquei com aquilo. Eu guardei esse segredo da minha gravidez para minha mãe 4 meses. 4 meses escondendo de todo mundo que eu tava grávida. Ninguém sabia. Eu tinha alguns sintomas ou outros, mas eu inventava um monte de coisa. Tanto que a Ana Lu, a gente chama em casa, ela tem um apelido de diabetes, porque eu ficava inventando que eu tinha um monte de coisa, menos a gravidez. Eu acho que minha mãe, no fundo, né, ela até desconfiava, mas nenhuma mãe quer acreditar nisso, né, que é isso pra filha. E aí, ela até pegou o apelido de diabetes, que foi uma amiga minha, fez um teste de diabetes em mim, porque eu, né, eu tinha um monte de sintoma, ela falou, será que ela não tá com diabetes? Aí ela pegou e trouxe aquele aparelhinho que faz o teste da avó dela. Também não sei por que ela achou, não lembro por que ela achou isso. E fez o teste, né? E deu alto o nível de glicose na veia. Ela falou, eu acho que ela tá com diabetes. Aí minha mãe ficou mó preocupada, mas na verdade não era, né? Era bebezinho na barriga, né, gente? E aí, demorei 4 meses pra contar pra minha mãe. E eu só contei pra minha mãe, gente, porque teve um anjo, uma amiga minha que é um anjo. Se ela estiver vendo esse vídeo, um beijo, obrigado por isso, porque eu nunca vou esquecer, porque se ela não tivesse feito isso comigo, que a amiga é isso, gente, a amiga é aquela que na hora que você tá aprontando, tá fazendo coisa errada, ela te coloca na parede e te faz fazer a coisa certa, não é aquela que passa a mão na tua cabeça e fala que tá tudo lindo as merda que você tá fazendo, isso daí não é amiga de verdade. Desculpa o palavreado, né, ter falado merda, ai credo, mas assim... Isso é uma amiga de verdade. E essa minha amiga chegou e falou assim pra mim, Adriele, porque eu contei pra ela, eu teve a coragem de contar pra ela, porque a gente era muito parceira, muito íntima. Eu contei pra ela e pra outra amiga minha. Mas, gente, eu contei pra elas depois, assim, que já, depois de uns. Eu tava fazendo 4 meses, sabe? Eu contei pra elas, porque eu tava guardando só pra mim. E nisso eu não dormia, eu não comia. E eu emagreci muito, né? Por causa que eu não tinha vontade de comer. E a minha cabeça era: o meu mundo acabou. Era só isso que tinha na minha cabeça. Pra mim, a minha vida tinha acabado. Que eu nunca mais ia viver bem, que eu nunca mais ia ser feliz. E é até triste de falar, por conta que hoje eu jamais faria isso, que eu já tenho outra cabeça. Mas naquele tempo, se alguém, tipo assim, se eu tivesse acesso, ou se alguém me oferecesse um remédio ou algum método de tirar, de abortar, eu tenho certeza que eu teria feito, porque pra mim aquilo era o fim do mundo. Era o fim, assim, porque eu tava no meu ápice, eu queria sair, eu queria curtir, eu queria ir pra balada, e eu não, como eu posso dizer, não queria aquilo na minha vida, não queria estar grávida, não queria de jeito nenhum, e eu até saí, tentava esquecer, ia pras baladinhas, tudo, pras coisas, só que no fundo eu sabia, né, o que estava acontecendo de mim, aquilo me corroía, aquilo me correu durante 4 meses, que eu comecei a emagrecer demais. E aí, quando eu contei pra essa minha amiga, falei quanto tempo que eu tava, ela achou um absurdo. Ela, tipo assim, ela me repreendeu na hora. Ela falou assim: André, é o seguinte. Hoje a gente vai lá na casa da sua mãe e você vai contar pra ela que você tá grávida. Que você, se você não contar, eu vou contar pra ela. E vai ser pior, porque eu imagino que ela é melhor saber da sua boca do que da boca de outra pessoa. Aí eu falei: não, pode deixar que eu conto pra ela. Ela falou: não, eu vou com você. Pois ela me pegou e foi comigo até na minha casa. E aí, ela foi comigo lá.
Aí ela pegou e chamou, Fátima, vem aqui. E eu tava com a... Ai, gente, só de lembrar, dá uma sensação assim, tão, sabe? E aí a gente tava... Ela veio, tava eu, minha amiga, chamou minha mãe no quarto. E ela pegou e falou assim, Adriele, tem uma coisa pra te contar. Ela, o que foi, filha? E aí eu falei assim, mãe, eu tenho uma coisa muito séria, eu não quero te decepcionar, mas eu tenho uma coisa pra te falar. Aí ela perguntou o que foi, eu falei, mãe, eu estou grávida. E ela ficou assim, eu não acredito, filha, eu juro, eu não acredito. A minha mãe passou a noite inteira chorando. Ela passou a noite inteira chorando, ela não conseguiu falar nada na época, ela só falou assim, eu não acredito. E nisso ela sentou na minha cama, né, que era a minha cama, a cama da minha irmã, e ali ela ficou chorando, ela ficou a noite inteira chorando. E eu nem dormi no quarto, eu fiquei na sala, sozinha, assistindo. E aí ficou aquela conversa em casa, meus irmãos, mas ninguém tinha certeza de nada. Foi aquele silêncio e eu escutei ela chorar a noite inteira. E eu sem dormir, né? Eu trabalhava, no outro dia eu não fui trabalhar porque eu tava sem estrutura, que eu também fiquei chorando, não consegui dormir. Ela também não, ia escutando ela chorando a noite inteira. E minha mãe criou a gente sozinha, né? E era muito difícil para ela, porque eu sei que não era o que ela queria para mim. E ai, gente, eu nem achei que eu fosse contar isso e eu ia chorar. Eu achei que Eu achei que ia superar, porque já faz alguns anos, né? A minha filha hoje já está grande, mas quando a gente lembra, né? E aí, ela passou a noite inteira chorando. No outro dia, amanheceu-se o dia, né? E ela pegou e foi na casa de uma vizinha minha. Ficou lá conversando, que é uma amiga assim, as duas é muito parceira. E elas conversaram. E aí minha mãe voltou de lá, mais firme, né? Eu vi que ela tava com a carinha, com aquela cara, igual o cachorro que caiu na mudança, muito retraída, com medo, né? Claro, né, gente, envergonhada. Fiquei muito envergonhada diante da minha mãe, porque eu não queria fazer ela passar por isso, né? E ela pegou, chegou e falou, filha, vamos conversar. E eu sempre achei que quando, se eu ficasse grávida, minha mãe falava, né? A gente era criança, falou: se vocês ficar grávida dentro de casa e de menor, vou colocar vocês na rua. Ela falava pra assustar a gente, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Achando que ia ser expulsa de casa. E ela chegou, né? Falou: filha, vamos conversar. E ela falou assim, quem que é o pai dessa criança, filha? Porque eu não tinha namorado, né? Não tinha namorado, ele foi só um ficante que eu fiquei, né? E na primeira relação que a gente teve, eu engravidei. Para alguns pode parecer, nossa, mentira, não existe isso. Pois existe, gente, eu sou a prova viva. Ele foi, assim, a primeira transa que a gente teve, eu engravidei. E aí ela perguntou quem era o pai, eu expliquei pra ela, fulano, que mora, falei quando aconteceu, como aconteceu, eu contei pra ela, né? E ela falou assim, e o que você quer fazer? E aí eu peguei e falei assim, bom, mãe, eu estou pensando, né, no que eu vou fazer, eu não sei ainda, mas eu vou dar um jeito, eu vou arcar com tudo isso, não precisa se preocupar, eu vou ver de sair daqui de casa. E ela falou assim, não, filha, não precisa, você tem que fazer o que tiver no seu coração. Eu estou muito chateada com você, muito chateada mesmo, mas eu sou sua mãe, né? Eu sou sua mãe. E querendo ou não, a parte da responsabilidade também é minha. E aí eu corri, aí eu chamei o pai da minha filha para conversar, né? Falei com ele tudo, a gente conversou, entramos num consenso, né? Conversamos, marcamos de se ver. Eu contei para ele, no começo, eu não vou mentir, ele ficou assustado também, ele ficou em choque, o que a gente vai fazer, tal. Mas aí ele pegou e rapidamente ele já quis assumir o papel dele de pai, ele até começou a ver casas pra gente poder morar, porque ele ficou com medo da minha mãe expulsar de casa, até eu, porque ficou aquele clima, né, lá em casa, né, por mais que ela falou que tava comigo, mas eu achava dentro de mim que eu precisava arcar com essa responsabilidade, que eu não devia passar nada disso pra minha mãe, porque eu sempre tive muito respeito pela minha mãe já sofreu demais pra criar a gente. E aí, ele começou a ver casa, eu comecei a conversar com a minha mãe, e minha mãe falou assim, então, aí eu peguei falando pra mim, não mãe, pode deixar que a gente tá vendo uma casa, e nisso, gente, juro pra vocês, a gente não tinha uma relação como casal, eu e ele, porque foi muito rápido, a gente não chegou a ter, assim, um relacionamento de se gostar, de se apaixonar, tudo aquela coisa, porque veio esse susto em cima de nós dois.
E aí eu peguei e falei pra ela, ela falou assim, filha, você gosta dele? Eu falei assim, mãe, eu gosto dele. Mas ela falou assim, mãe, você gosta, você ama ele, você quer ter uma família com ele, construir uma vida com ele. Porque minha mãe via que eu tava bem murchinha, porque eu não queria sair da minha casa. Que eu morava com a minha irmã, que a gente era muito próxima, o Encarne, meus irmãos, e eu gostava de morar na casa da minha mãe. E assim, minha mãe via que eu não estava feliz de sair de casa e construir uma vida. E aí eu falei assim, bom, mas eu não amo ele, né? Assim, a gente não tem aquele amor, a gente foi pego de surpresa, né? A gente foi pego na paulada, assim, né? Foi pego despercebido. E ela falou assim, filha, você não precisa sair de casa. Você tem casa, você tem o seu quarto. E, quer dizer, eu dou um jeito de fazer um quarto. Olha minha mãe, né? Uma gracinha. Ela mudou, fez toda uma obra em casa pra mim poder, porque o quarto era meu com a minha irmã, pra poder ficar no quarto junto com a minha filha, né? Ela falou assim, eu vou mexer aqui em casa, eu vou fazer um quarto pra você, ficar um quarto só pra você e pro bebê, que na época a gente não sabia que era uma menina. E você não precisa, filha. Porque eu sei o que é estar num casamento infeliz. Não porque ela achava que ele ia me fazer infeliz, né? Mas assim, por conta de você não mamar, você não ser feliz, né? Porque a minha mãe sofreu horrores na mão do meu pai. Minha mãe apanhou do meu pai. Foi assim, coisas horríveis minha mãe já sofreu. Foi bem sofrida a nossa infância dela também. E ela não queria isso pra mim. Não que ele fosse fazer isso comigo. Mas a questão de eu não estar feliz por a gente não ser apaixonados, né, gente? Você vai casar com uma pessoa que vocês não são apaixonados. Não foi porque vocês escolheram aquilo, mas porque vocês. Porque aconteceu uma gravidez, né? E ela pegou na minha mãe e falou assim: então, filha, eu tô aqui com você e aí eu vou fazer tudo pra poder te ajudar. E assim foi, gente. E depois que eu contei pra minha mãe, porque eu escondi tanto, por isso que eu não sei se você que está vendo esse vídeo, se você já contou pra sua mãe, pros seus pais, se você, eu tenho certeza, se você não contou é porque você acha que isso é o fim, porque você deve estar muito apreensivo, com medo. Mas a melhor coisa, gente, contem, por mais que doa, é uma coisa muito difícil de contar, mas contem o mais rápido possível. Porque depois que eu contei pra minha mãe, eu fiquei 4 meses escondendo um segredo desse. Depois que eu contei, o mundo se abriu. Eu comecei a comer, eu comecei a ficar bem, comecei a fazer o pré-natal. Eu estava 4 meses já sem fazer o pré-natal, não sabia como estava a minha filha. E isso daí é uma coisa que não se deve fazer, né, gente? Não faz bem pra gestante, não faz bem pra você. E aí o mundo ficou colorido, porque a minha mãe começou a entrar nesse mundo comigo, né? E logo a gente soube que era uma menininha, a gente começou a comprar tudo rosa. Minha mãe ficou assim, coisas que ela não pôde fazer com a gente quando a gente era menina, porque a nossa condição era muito pouquinha. A gente fez junto pela Ana Lu, sabe? Quando eu lembro assim da gente sair junta pra comprar o enxoval da Ana Lu, pra gente fazer tudo juntas, sabe? Foi maravilhoso. Foi assim um momento que eu nunca vou esquecer da minha vida. Com meus outros filhos não deu pra gente viver esse momento, porque eu já estava casada, a gente não mora tão perto, eu e minha mãe é perto, mas não é tão perto. Não deu pra ela comprar mais da Ana Lu, como eu morava dentro da casa dela na época. A gente a gente viveu muito bem isso. Então, gente, contem. A sua mãe é a pessoa que mais te ama nessa vida. E talvez ela vai te dar um puxão de orelha, ela vai reagir mal, ela vai entrar em choque, porque não é uma notícia fácil. Só que eu tenho certeza que se ela te ama, ela vai te dar a mão e vai ser a melhor mão, vai ser a melhor pessoa para te abraçar e te acolher nesse momento. E aí a gente viveu isso intensamente, fizemos chá de bebê. As amigas dela, até as que eu não conhecia, me deram muitos presentes. A Ana Lu ganhou muitos e muitos e muitos presentes. Eu acho que eu era novinha, as pessoas se sensibilizaram, né? Nossa, filha da Fátima é minha mãe, né? Tão novinha, grávida, vamos ajudar, vamos. Então a Ana Lu ganhou muita coisa. E como eu trabalhava também, né? Aquele dinheiro que eu usava pra bancar meus luxos, né, gente? Pra ir pro rolê, eu comprei as coisas da minha filha, né? Eu usei pra comprar todo mês. Era um dinheiro muito pouco, na época, acho que era R$ 500 que eu ganhava por mês. Mas esses R$ 500 que eu ganhei, comprou um enxoval todinho da minha filha. Ela teve tudo, não faltou nada, graças a Deus. O pai dela também ajudou. E depois que eu acabei ficando com a minha mãe, a gente resolveu não ficar junto, né? A minha filha nasceu, ele prestou e presta até hoje o papel dele de pai, mas a gente resolveu não ficar junto porque não tinha amor, gente, não tinha aquela relação de casal. A gente não passou por isso, né? E aí eu continuei trabalhando,
passou o tempo, chegou o dia do parto, gente. O parto da Ana Lu foi um parto abençoado. Eu tinha tanto medo de parto, porque eu era muito novinha, não entendia. Mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que meu parto eu não senti um pingo de dor, nada. E foi pelo SUS, mas foi assim um parto totalmente bom, tranquilo, suave. E eu, quando recebi aquela preciosidade mesmo, eu tão novinha, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu comigo. E quando eu penso hoje, que eu pensei em abortar minha filha, e hoje ela é a maior bênção da minha vida. Eu tenho 3 filhos, gente, 3 filhos. E eu amo todos iguais. Mas a Ana Lu, ela tem um brilho. Ela mudou a minha vida. Porque uma cabecinha dessa aqui que só pensava em rolê, balada, roupa de festa, coisas fúteis, mudou a cabeça totalmente por uma preciosidade. Por uma bonequinha que chegou ali. E ali o meu mundo era aquela menina. E minha cabeça mudou muito. E através dela, como se eu tivesse renascido. Foi uma coisa sobrenatural. Depois que ela nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi tirar minha habilitação. Minha mãe foi assim, fundamental, claro. Minha mãe ia com ela no colo, levava ela pra mim no colo, levava ela, ficava esperando enquanto eu fazia o CFC, e aí na hora da pausa eu pausava, amamentava ela. E foi assim que eu fiz, tirei minha habilitação, coisa que eu não pensava, eu pensava antes em balada. E assim, quando ela nasceu, né, e logo eu fiz 18 anos, né, porque foi os 9 meses de gravidez, aí logo eu fiz 18 anos, então tirei minha habilitação. Eu comecei a fazer um curso de técnico de enfermagem, e que era um sonho pra mim também na época, e eu quis estudar coisas assim que eu tinha sonho, mas não tinha vontade, não tinha iniciativa de tomar assim coisas na minha vida que eu não tinha iniciativa de fazer. Depois dela eu comecei a ter garra, sabe, aquela garra, e eu lutei muito para fazer a festinha dela de 1 ano, assim, coisas que eu nunca pensei que eu fosse fazer na minha vida, e eu fiz depois que eu virei mãe, né? Gente, desculpa o barulho, é que eu tenho 2 bebês. Pra quem não sabe, gente, se inscrevam aí no canal pra vocês conhecerem mais sobre a minha família. Eu vou estar falando um pouquinho de tudo. Ele tá lá com o papaizinho dele. Eu já vou lá socorrer ele já, mas ele tá com o pai dele. É que ele é bem dengoso. Só uma pausinha, gente. Espera só um minutinho que eu já volto. Deixa eu ver o que o bebê quer. Voltando, gente, já fui lá socorrer meu bebê, né? Ele tava com o papai dele, mas mãe é mãe, né? Mas eu já socorri ele já tá bonzinho. Então, gente, voltando, como eu estava dizendo, eu não fiquei com o pai da minha filha. Hoje ele é um ótimo pai, gente. Hoje minha filha já tem 8 anos, ela vai fazer 8 anos. E ela mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida da melhor maneira que ela podia mudar. Então, se você está passando por isso, não pense que é o fim. É um recomeço. Se Deus colocou essa coisinha na sua barriga, é porque Ele sabe que você é capaz de cuidar. Ele sabe que isso vai transformar a sua vida. Você vai subir de nível, você vai para um nível muito elevado espiritualmente. Você vai amadurecer muito com isso. E, claro, gente, eu não vou romantizar a gravidez na adolescência, porque não é uma coisa que as adolescentes devem fazer, porque isso, querendo ou não, dificulta as coisas. Não, tipo assim, isso não vai te impedir de fazer nada, pelo contrário, comigo eu tive mais força de vontade de fazer. Mas, claro, se eu não tivesse ela, seria muito mais fácil de eu fazer. E ele tá escutando minha voz, ele quer ficar aqui comigo, peraí. Ai, foi com o papai dele. E se eu não tivesse um bebezinho, seria muito mais fácil. Então pensem muito bem antes, gente. Usem camisinha, se cuidem, porque filho não é brincadeira. Não é só você colocar uma roupinha bonitinha, tirar uma fotinha, é muitas coisas que envolvem. E hoje, graças a Deus, minha filha já tá com 8 anos, né? Então já são 8 anos com ela ali, cuidando, lutando para dar uma boa educação para ela. Hoje eu sou casada, eu conheci outra pessoa, e eu tive mais 2 filhos. E hoje eu sou completamente feliz por ter ela na minha vida, porque se eu não tivesse tido ela, talvez eu nem tivesse me casado, porque eu não pensava nisso, né? Naquele tempo, eu queria curtir o máximo possível. Minha vida era curtir, ir pra balada, curtir. Então, ela ressignificou a minha vida. A minha filha, ela é meu chão, meu mundo, meu tudo. Ela é minha parceira de tudo. Ela é minha melhor amiga. Ela é tudo na minha vida. Ela é minha princesa, assim. Eu olho pra ela, eu tenho muito orgulho de ser a mãe dela. E por ela ter vindo na minha vida. Então eu digo isso, gente. Não fique
com medo, não fique pensando no que os outros vão pensar, porque eu pensava muito no que os outros vão pensar, mas ninguém vai comprar fralda pra você, ninguém, a não ser aqueles que gostam de você. E essas pessoas que vão te julgar, não são elas que vão passar pelo que você tá passando, só que a mudança de vida que você vai ter, elas não vão ter, que é o amadurecimento, né? Esse é o amadurecimento. E se Deus mandou é porque Ele sabe o que você é capaz de suportar. E filho, gente, não é besteira quando fala filho é bênção do Senhor. Filho é bênção do Senhor. Filho vem pra ressignificar, pra mudar, pra transformar. Então, gente, esse foi o meu relato. Me desculpa pelo barulho, me desculpa, mas aqui é mãe de 3, gente. E meus vídeos sempre vai ter bebê chorando. Tem minha rotina aí, mostrando um pouco de cada um dos meus filhos, da minha família, da minha rotina. E se você quer saber mais sobre mim, sobre minha família, vai lá no meu Instagram. Se inscreva no canal pra ficar por dentro, gente, dessa família doida aqui. Dessa mamãezinha aqui que é o melhor, né, desse mundo, para os filhos, para a família, para vocês. Quero passar tudo que eu sei para vocês. Então se inscrevam no canal, deixa um likezinho aí no vídeo. E se ajudou você ou não, ou pode ajudar alguém, compartilha o vídeo com outras pessoas, talvez. E assim, um beijo no coração de cada uma. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus amores. Beijo, beijão. Tchau!